Água emagrece? Água com limão emagrece? E pode beber água com gás se quiser emagrecer? Sejam todas bem-vindas aqui ao Nutrir Descomplicando, nos nossos encontros semanais. Eu ensino você, eu explico para você, mulher, tudo o que você precisa saber para conseguir emagrecer e emagrecer mais de 10 quilos se você quiser, se mantendo no comando, no controle do seu peso e das vontades de comer, mas tudo isso sem sofrimento. E o nosso tema de hoje é a água. Água e emagrecimento, qual a relação que existe? Quantas vezes você já pensou, ouviu, ou leu, ou escutou que a água emagrece? Será mesmo que a água emagrece? Será mesmo que ela tem esse potencial de fazer você emagrecer? Bom, uma coisa é fato, a água ela é sim um nutriente muito importante para a nossa saúde, traz muitos benefícios, é a principal forma de hidratação do nosso corpo e também muitas reações que o nosso organismo precisa fazer são dependentes de água. Mas primeiro, tá? Antes de eu falar, de eu dizer, de eu dar a resposta sobre se água emagrece, qual água que é melhor, se é melhor água com gás, se é melhor água com limão, se tem que tomar em jejum, se tem que ser morna, se tem que ser gelada. Antes de saber disso, você precisa saber qual é o papel da água no seu organismo, no seu corpo. Para quê? Por que é necessário ou não tomar água, tá? Então, quando a gente toma água numa quantidade suficiente, o que vai acontecendo com o nosso organismo? A gente vai melhorando o tônus muscular. O que é o tônus muscular? É a firmeza do músculo, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está passando por processo de emagrecimento, a gente vai ficando com flacidez. Por quê? Porque a musculatura, ela não tem esse tônus, tá? E aí, o que ajuda a desenvolver o tônus muscular? Obviamente que o exercício físico, né? Mas quando se está em processo de emagrecimento e se mantém um consumo de água adequado, isso também vai facilitar a ter um tônus um pouco melhor, um pouco mais firme, o que evita a flacidez do processo de emagrecimento. Outra das funções da água, do papel da água do nosso corpo, é eliminar as toxinas. Então, muitas vezes a gente faz aquele suco detox na segunda de manhã, faz o jejum, o suco verde, o suco amarelo, o suco de todas as cores possíveis, mas na verdade, o que faz a limpeza do nosso corpo, a detoxificação e a eliminação de tudo que não é importante é a água. Então você vai lá, bate aquele suco com couve, com limão, com maçã, mas o que vai fazer a limpeza mesmo de fato é a água, a concentração de água que a gente bebe durante o dia. Então acaba sendo muito mais eficiente, por exemplo, do que bebidas detox ou suplementos detox, enfim. Outro papel importante da água vai melhorar o aspecto da pele, mantendo mais hidratado, o cabelo, as unhas ficam mais fortalecidas, a gente não fica com aquela sensação de secura na boca, né? Então a água vai trazer mais imunidade. E aí tem uma coisa que a água faz, que às vezes a gente até confunde com emagrecimento, mas não é. Quando uma mulher ela consome água em uma quantidade menor daquela que ela precisa, ela vai acabar fazendo retenção de líquidos, principalmente no período de menstruação, no período que antecede a menstruação. Quando a gente bebe água numa quantidade adequada, de uma forma constante, a gente consegue eliminar o excesso de líquidos, ou seja, a gente não retém tanto líquido e a gente consegue ter uma sensação de menos inchaço na região abdominal, onde a gente acaba sentindo muito, né? Só que o que acontece? Não adianta eu tomar água lá no período da menstruação para não reter. Eu preciso tomar água sempre, constantemente, para que quando eu chegue lá nesse período eu não tenha retenção. E essa função da água, essa função de eliminar líquidos que estão acumulados desnecessariamente em excesso no nosso organismo, às vezes faz a gente confundir o beber água com o emagrecer. Porque quando a gente elimina os líquidos que a gente estava retendo, lá na balança a gente vai ver um número a menos, a gente vai ver baixar, mas isso não significa emagrecimento. Por quê? A gente precisa entender que o princípio básico do emagrecimento é eliminar gordura. Quando a gente tem perda de gordura, mesmo que o número da balança fique o mesmo, aí a gente está emagrecendo. E quando a gente toma água em quantidades adequadas, ou quando a gente faz um protocolo de hidratação para eliminar a retenção de líquidos, você não vai estar emagrecendo.
Você vai perder peso na balança, mas foi de líquido que você perdeu. Muitas vezes, esses protocolos de 7 dias, 15 dias, 21 dias, sabe esses desafios de emagrecimento de poucos dias? Muitas vezes é isso que esses desafios fazem com você. Você vai lá, você participa do desafio e aí por 7 dias, 10 dias, 15 dias a gente se esforça, né, para fazer algumas coisas, às vezes até meio loucas, assim, no emagrecimento. Mas nesse período, você segue um protocolo que vai fazer muitas vezes você desinchar. E esses desafios, eles geralmente colocam como uma das regras um consumo até um pouquinho excessivo, muitas vezes, de água. Por quê? Porque isso provoca uma diurese natural, ou seja, uma eliminação de líquidos natural. Você perde peso na balança, mas você não necessariamente emagreceu. Você desinchou, eliminou água. Então isso é muito importante da gente prestar atenção. Mas eu já vou explicar se a água ela tem a capacidade de fazer emagrecer, tá? Porque de fazer desinchar, sim, ela tem e é a melhor coisa do mundo para desinchar. Muitas vezes na segunda-feira, meus pacientes mandam mensagem quando acontece, né? Muitas vezes não, porque agora tem acontecido pouco, porque eles já estão desenvolvendo assim a mentalidade direcionada para o emagrecimento. Mas eu já recebi muitas vezes essa pergunta. Nutri, fui na pizzaria no sábado, fui numa festa fim de semana, exagerei. O que eu posso tomar para desinchar? Gente, a melhor coisa do mundo que existe para desinchar, água. Água pura, não precisa botar limão, não precisa botar espirulina, não precisa botar nada. Só toma água pura na quantidade que você precisa tomar e retome a sua rotina que você vai desinchar, tá? Então, é muito mais eficiente para desinchar do que tomar qualquer coisa é a gente evitar as ações que fazem a gente ficar inchada, tá? Mas ainda a água ela contribui para regular a pressão arterial. Então, por que a água regula a nossa pressão arterial e por que isso pode auxiliar no processo de emagrecimento? Porque quando a gente bebe água suficiente, a gente tem uma fluidez melhor do nosso sangue, uma espessura mais adequada do nosso sangue. Isso faz com que os nutrientes, quando o nosso sangue está mais fluido, eles cheguem melhor nas células e eles podem desempenhar melhor as suas funções. Então, isso ajuda muito. Porque quando a gente acumula muita gordura no nosso corpo, essa gordura, ela vai liberando toxinas também na corrente sanguínea, tá? E se a gente não tá se hidratando bem, a gente vai ficando, sim, inflamada, mas por causa da gordura que a gente está acumulando e da baixa concentração de água que a gente está tomando. Daí a gente não consegue eliminar aquelas toxinas, elas ficam ali circulantes e a gente vai inchando, a gente vai inflamando. Tá? Então a água ela tem esse papel também, além de melhorar o funcionamento do intestino. E o intestino, quando ele está funcionando bem, você vai direitinho no banheiro, você vai conseguir absorver melhor os nutrientes, você não vai reter água, porque quando o intestino não funciona bem, a gente tá com uma fluidez sanguínea engrossada, não adequada, a gente não vai conseguir eliminar essas toxinas. Isso vai deixando a gente com aquele aspecto de inchaço, sabe? Então aqui eu trouxe esses benefícios da água, os papéis da água no organismo, para conseguir entrar na relação da água com o emagrecimento, tá? Deixa eu responder uma pergunta que apareceu. E quando a gente não consegue tomar água? Exatamente, Letícia. Essa pergunta eu até tinha deixado para responder mais no final, tá? Mas eu já vou trazer essa resposta para agora. Por que a gente não consegue, muitas vezes, tomar água? Por quê? Porque informação sobre o que é uma alimentação saudável, sobre o que é importante para emagrecer, sobre o que é importante da gente fazer no dia a dia para conseguir ter os resultados que a gente quer, essas informações a gente tem, assim, ó, chuvas e chuvas e chuvas delas na internet. Porém, informação sozinha não basta para a gente ter resultado, Letícia. O que acontece? A gente só vai conseguir ter resultado quando a informação que a gente recebeu, ela for aplicável na nossa vida e quando a gente desenvolve uma mentalidade estratégica direcionada para o emagrecimento. E isso é um trabalho específico que precisa ser feito. A gente só vai conseguir tomar água
e fazer várias outras coisas dentro do processo de emagrecimento que são importantes de serem feitas, quando a gente conseguir desenvolver essa mentalidade estratégica direcionada para o emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem aqui nessa região frontal do cérebro, a gente tem aqui é o córtex pré-frontal, a gente tem uma região chamada de funções executivas. E essas funções executivas, elas são responsáveis justamente por fazer a gente conseguir controlar impulsos, fazer a gente conseguir decidir uma coisa diferente para uma situação que a gente já conhecia, que já é habitual, então conseguir fazer um caminho diferente, a água entraria aqui, né? E também faz com que a gente consiga resolver problemas no nosso dia a dia. O não conseguir tomar água é um problema do nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue ativar essa mente estratégica, a gente tem mais facilidade com essa questão da água. E aí, Letícia, eu não conseguir tomar água também vai envolver muitas questões da nossa realidade, dos nossos gostos pessoais, da nossa rotina. Então, por exemplo, muitas pessoas me falam que no inverno tem mais dificuldade de tomar água para quem mora na região sul do Brasil, que faz mais frio. Então, aqui onde eu moro hoje, não sei de que região você é, mas aqui onde eu moro hoje está fazendo muito frio. Só que hoje eu já desenvolvi a minha mentalidade estratégica e eu já consigo tomar água. Antigamente eu também não conseguia tomar água no frio, por exemplo. Outros motivos que fazem a gente não conseguir tomar água: não tem gosto, não tem cheiro, não tem graça, né? Isso a gente até consegue resolver com ações assim mais estratégicas, práticas, como por exemplo, tomar uma água com gás, colocar um limão dentro dessa água, saborizar essa água com alguma gotinha, algum óleo essencial, isso tudo é possível, tá? Mas ainda assim, saber disso tudo, saber que pode ser com gás, que pode botar uma fruta, que pode isso, que pode ser um chá, que pode aquele outro, saber de tudo isso continua sendo só informações. E para você conseguir colocar em prática essas ações, elas precisam estar direcionadas para o emagrecimento. Para você conseguir fazer isso, a sua mente ela precisa estar sendo trabalhada constantemente e sendo direcionada para essa sua meta de emagrecer. Não sei se eu consegui te responder, Letícia. Se você ainda estiver aqui, por favor, me coloca aqui nos comentários, tá? Se eu conseguir te responder. Então, agora eu quero trazer a questão direta da relação da água no emagrecimento. Então, vocês já entenderam o papel da água no organismo, no corpo de uma forma geral. Mas qual é o papel da água no emagrecimento? E mulheres, vocês que estão aqui comigo agora ao vivo, toca ali no aviãozinho, envia essa live ao vivo para mais uma amiga ou duas para elas entrarem aqui e também ouvirem sobre isso, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no emagrecimento delas também, na saúde, de uma forma geral. Então clica ali e compartilha com elas, tá? Então, qual é o papel da água no emagrecimento? É fazer o seu corpo, o seu organismo funcionar melhor. Porque veja bem, que eu expliquei para vocês agora há pouco, né? Quando a gente consegue consumir água de uma forma adequada, e isso vai fazer a nossa pressão arterial funcionar melhor, vai fazer o nosso intestino funcionar melhor, vai reduzir a nossa retenção de líquidos, a gente vai estar fazendo com que o nosso organismo ele tenha mais condições de lidar com o excesso de gordura, de lidar com o excesso de toxinas que a gente acaba consumindo, vai reduzir os nossos impulsos por comida, porque se a gente está com o nosso organismo bem hidratado, com água suficiente, a gente sente menos desejos, menos vontades incontroláveis por comer, por mastigar, por ter alguma coisa na boca. A gente também consegue reter menos líquidos, e quando a gente retém menos líquidos, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais confortável, e isso tudo leva a gente a se manter mais motivadas para fazer outras coisas também dentro do processo de emagrecimento. A gente vai dormir melhor, quando a gente dorme melhor, a gente acorda mais descansada, e uma mulher descansada consegue realizar mais coisas de uma forma direcionada para o emagrecimento do que uma mulher cansada, porque emagrecer exige sim esforço, exige da nossa energia física e mental, emocional, psicológica. Então, quando a gente bebe água
se hidrata bem e dorme bem, os nossos hormônios eles acabam sendo regulados de uma forma que vai potencializar lá no dia seguinte a queima de gordura, uma absorção melhor de nutrientes. Então, os efeitos da água no emagrecimento, eles são nesse sentido, de uma forma coadjuvante, de uma forma auxiliar. Não adianta absolutamente nada a gente tomar 4, 5, 6 litros de água por dia, mas não conseguir, por exemplo, fazer outras coisas importantes para o emagrecimento, como um consumo de calorias adequado, um tempo de refeição mais ajustada. Geralmente a gente come muito rápido, né? Na vida que nós temos vivido, agitada, corrida, cheia de tarefas, o parar para comer não é uma prioridade. A gente geralmente come o que dá no tempo que a gente tem, do jeito que der, né? Então, geralmente engolindo tudo muito rápido. E isso tudo acaba sendo muito prejudicial. Então, quando a gente consegue tomar mais água, geralmente a gente vai conseguir também ir adicionando outros pequenos hábitos, porque o beber água ele pode ser um hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que a gente consegue colocar em prática, uma coisa positiva, direcionada para o nosso emagrecimento que a gente consegue fazer e que daí nos motiva a fazer mais alguma outra coisa. Então, o papel da água no emagrecimento ele não é direto. Não é que a gente vai pegar um copo d'água, vai tomar e essa água vai agir nas nossas células, vai tirar a gordura dali, vai mandar embora e a gente vai emagrecer. Não, mas isso tudo vai acontecer de uma maneira auxiliar. Quando a água entra, ela permite um funcionamento melhor do organismo e esse funcionamento melhor do organismo, ele vai facilitar o emagrecimento de várias formas. Uma delas que eu falei para vocês é do controle da fome, ajuda a trazer mais saciedade. Como? Como que a água ajuda no controle da fome e das vontades de comer? Que não basta só a gente ter o controle da fome física. Afinal de contas, uma coisa que eu falo muito é que a fome física é a fome que menos faz a gente comer. A gente come muito mais por fome emocional, por fome social, por emoções que muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, como que a água ela vai conseguir ajudar no controle da fome física e das vontades, dos impulsos de comer? Porque a sede e a fome, elas dão a mesma sensação no nosso corpo. Muitas vezes, a gente tem a sensação de estar com fome logo após ter almoçado ou logo após ter comido alguma coisa. Então, se a gente parar para prestar atenção, quando essa vontade, esse impulso vem, se a gente parar para prestar atenção, se essa fome que a gente está sentindo, ela vem daqui, dessa região aqui, abdominal, que dá aquela sensação de contração no estômago, de vazio, de ronquinho, aí sim é uma fome física. Porém, essa sensação dificilmente vai acontecer antes de 3 horas depois da última refeição. Por exemplo, almocei meio-dia. 2h30 eu tô com fome. Para por um instante, presta atenção se a sensação de fome ela tá vindo daqui ou ela tá vindo daqui de cima. Porque dificilmente quando essa sensação de fome ela é nessa região daqui, um desconforto aqui, uma coisa aqui, dificilmente é fome física. Pode ser algum sentimento que você tá tendo naquele momento, pode ser uma angústia, pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, pode ser sede. Então a gente tem sede, a gente tem essa sensação, mas a gente confunde com fome. Porque tudo isso que eu falei, tanto a sede, quanto a fome física, quanto as emoções, elas vão gerar vontade de comer. Então a gente pode usar a água nesse momento para auxiliar a gente a entender melhor o que é. Se eu vou lá e tomo bastante água, continuo sentindo isso, faço um exercício que eu ensino para as minhas pacientes e ensino dentro do meu programa de emagrecimento para identificar se é fome emocional, qual a emoção que está aparecendo ali, como lidar com elas. Se você viu que não é isso também e que é fome física, bom, aí você vai comer. Mas muitas e muitas e muitas vezes a gente vai tomar uma água e isso alivia. Essa vontade, esse impulso, essa necessidade por ter alguma coisa na boca, mastigar, engolir, encher a barriga, ela passa. Porque às vezes você não está bem hidratada e o seu organismo manda o sinal de hidratação, a gente não percebe
na vida acelerada, na vida corrida, e a gente come ao invés de beber água. Então, a água, nesse sentido, ela ajuda a controlar as vontades de comer e os impulsos por comida e a fome por causa disso, porque ela faz essa regulação da fome quando a gente se hidrata da maneira adequada. E aí, quando a gente consegue estar mais consciente para essas nossas fomes, ou entender se é fome, se é sede, se é fome emocional, a gente consegue consumir os alimentos com mais consciência. A gente vai ativando a nossa mente de uma forma estratégica e direcionada para o emagrecimento. Como consequência, a gente consome menos calorias, a gente come mais devagar, a gente escolhe com mais prazer e mais consciência, e isso tudo leva ao emagrecimento. Não é só tomar a água, é todo esse conjunto de fatores. Mas, Gladys, qual a quantidade de água ideal que eu tenho que tomar? Essa também é uma dúvida muito frequente. E, gente, não existe uma regra muito fixa sobre isso, mas tem um cálculo que pode ser feito, que é de 35 ml a até 50 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, vou até calcular aqui, ó. Uma mulher que pesa 60 quilos, se ela for calcular 35 ml por cada quilo, ela teria que tomar 2 litros e 100. Mas uma mulher que pesa 80 quilos e ela for tomar 35 ml, ela vai precisar de 2 litros e 800. Se essa mulher ela pesa 100 quilos, ela vai precisar de 3 litros e meio. Então, o consumo de água, gente, está relacionado também com o peso. Sabe aquela regrinha dos 2 litros? Beba 2 litros de água. Isso é basicamente um cálculo mínimo, tá? Mas, dependendo do peso que a gente tem, a gente vai precisar um pouco mais. Então, vocês podem calcular de 35 a 50 ml por quilo de peso. Pega o peso que tem, vezes 35, aquele resultado que der é a quantidade de água que precisa consumir por dia. Mas, como eu falei para vocês, a quantidade de água também vai depender de vários outros fatores, como, por exemplo, qual é o meu peso, qual é a minha idade, se eu tomo remédios ou não tomo remédios, que tipo de remédios que eu tomo, se eu faço exercício, se o meu trabalho ele é mais sedentário ou mais ativo, se eu me exponho mais ou menos ao sol, se o meu trabalho é mais insalubre, onde eu me exponho mais a produtos químicos, poeira, pó, tudo isso vai influenciar na quantidade de água. Se eu estou fazendo exercício para ganhar massa muscular, muda também a quantidade de água. Então, se eu tenho alguma doença já pré-estabelecida, muda a quantidade de água. Mas o cálculo mínimo que pode ser feito, 35 ml por quilo de peso. Se eu tomar mais água do que isso, eu vou desinchar mais? Não. Você vai desinchar se você tomar mais água do que o que você toma hoje. Porque uma coisa a gente precisa ter em mente, tá? Realidade. Se hoje, ao longo de um dia inteiro, você consegue tomar meio litro de água ou 1 litro de água, e você fez o cálculo que eu acabei de explicar e viu que a sua quantidade ideal de água seriam 3 litros. Não tem como você passar de hoje 500 litros para amanhã 3 litros. Você não vai conseguir fazer essa mudança de uma hora para outra na sua vida. Por quê? Porque não é tão simples assim. Isso é uma mudança de hábito também. É simples beber mais água? Mas é uma mudança de hábito. E toda mudança de hábito, ela gera dificuldades, mesmo que seja o simples fato de tomar água. Então, o que você faz? Se você fez o cálculo, percebeu que precisa tomar mais água do que o que você toma hoje. E, gente, a maioria de nós precisa, tá? E o que você vai fazer? Bom, meu consumo ideal é 3 litros. Hoje eu acho que eu tomo meio litro por dia. Aumenta aos pouquinhos. Amanhã, ao invés de tomar meio litro, você toma 700 ml. Depois de amanhã, 1 litro. Na semana que vem, 1,5 litro. Na outra semana, 2 litros. E vai aumentando gradativamente, porque assim fica mais fácil de você conseguir introduzir esse novo hábito na sua vida. Porque não fica pesado de uma hora para outra fazer essa mudança. Você vai fazendo aos pouquinhos, devagarinho. Poxa, hoje esqueci de tomar o meu 1 litro de água.
Tá, mas eu tomei 700, chegou bem perto. Quando a gente coloca uma meta muito grande de um dia para o outro, por exemplo, fazer uma mudança como essa muito brusca e a gente não consegue dar conta, porque de fato a gente dificilmente consegue, a gente se sente, tem a tendência de se frustrar e acaba desistindo, acaba não prestando mais atenção. Então, fazer alterações devagar faz mais sentido do que fazer uma alteração muito rápida, tá? E aí, outra dúvida: tem que ser água pura ou pode ser água com gás? Gente, tanto faz. Tanto água pura quanto água com gás dá na mesma. A diferença é que a água com gás, ela tende a trazer mais saciedade por causa do dióxido de carbono que tem nessa água com gás. Então, eu gosto de falar que a água com gás é uma ótima opção para tomar de tarde. Olha que legal. Então, de manhã toma lá a aguinha pura, de tarde toma água com gás. Ou à noitinha, ou de noite quando tá em casa, porque isso ajuda também com a questão da saciedade, tá bom? Mas, Gladys, falando sobre emagrecimento, é verdade que água com limão acelera o metabolismo? É verdade que água com limão, ou água com gengibre, ou água com canela emagrece mais? E aí eu quero perguntar, quem já ouviu falar sobre isso? Que tomar água em jejum emagrece, que água morna com limão em jejum emagrece, ou não, não tem que ser morna, tem que ser gelada. Não, não tem que ser gelada, tem que ser natural, mas tem que ser com gengibre. Quem que já ouviu falar sobre isso? Porque é muito comum essas discussões em volta do consumo de água, né? E eu vou falar para vocês, tá? Não existe comprovação científica nenhuma de que água com limão, ou com canela, ou com gengibre, ou com qualquer coisa que seja, vai emagrecer ou provocar o emagrecimento. Porque lembra que eu falei para vocês que a água no emagrecimento, ela é auxiliar, é de uma forma indireta. Ela melhora o funcionamento do nosso corpo de várias coisas, é fundamental beber água, mas diretamente a água não emagrece. O que ela pode fazer é eliminar alguma coisa de retenção que a gente tem quando a gente toma nas quantidades adequadas. Mas nem mesmo tomando água em jejum, Gladys, tomar água em jejum não é melhor tomar em jejum do que depois que come? Gente, o ideal é beber água. Se você, quando acorda, consegue tomar 2 copos de água estando em jejum, maravilha, faça isso. Mas continue bebendo água ao longo de todo o seu dia. Não se limite apenas ao jejum. Agora, se você acordou, eu não consigo tomar água em jejum. Não dá. Eu preciso tomar alguma coisa quente, eu preciso comer alguma coisa. Depois eu consigo tomar água. Então, se você não consegue tomar água em jejum, beba água ao longo do dia. Os efeitos vão ser os mesmos no seu corpo, na sua saúde, no seu emagrecimento. Exatamente os mesmos, se você tomou em jejum ou não. Porque o que vai acontecer? A intenção é manter o seu organismo hidratado. Então, se você toma aqueles 2 copos de água em jejum, ou toma esses 2 copos de água diluídos ao longo do dia, você vai hidratar. Às vezes, tomar muita água de uma vez só, também você não vai ter tantos benefícios, porque você não vai nem conseguir absorver toda aquela água, utilizar toda aquela água de uma vez só. Então, a maneira ideal de beber água é distribuir ao longo do dia. Pega lá a quantidade de água ideal para você e divide. E aí eu vou te dizer qual é a melhor forma de dividir o seu consumo de água, tá? Vamos imaginar que o seu cálculo de água, 35 ml por quilo de peso, deu lá 1,8 litro. Como que você pode distribuir isso? Meio litro de manhã, 1 litro de tarde, 300 ml de noite. Então vamos pensar o seguinte: a maior quantidade de consumo de água de tarde, a menor quantidade de consumo de água de manhã. De noite, desculpa. O que sobrou você toma de manhã. Por que isso, Gladys? Porque eu não falei para vocês um pouco antes aqui que a água ela ajuda a regular a fome, as vontades e o impulso por comer? E não é verdade também que é de tarde e no final do dia que a gente sente mais essa vontade, esses impulsos, esses desejos por comida?
Pois então, quando a gente toma mais água no período da tarde e, se quiser água com gás nessa fase, a gente vai estar contribuindo ainda mais para que aconteça essa saciedade, essa redução dos impulsos, das vontades de comer sem entender por quê. E também porque o período da tarde ele é mais longo que o período da manhã. Então, de manhã, a gente acorda, toma o nosso café, vai trabalhar e termina mais rápido. Depois a gente pausa, vai para o almoço. Então, de manhã, você pode tomar uma quantidade de água intermediária. A maior quantidade você toma à tarde, até porque você já almoçou, você já ingeriu mais sódio nessas refeições que você fez ao longo do seu dia até ali. Você vai ajudar a reduzir as suas vontades de comer. À tarde ela é mais longa, então dá para encaixar uma quantidade maior de água no período da tarde. E por que uma quantidade menor de água no período da noite? Eu não sei vocês, mas se eu tomar muita água de noite, eu não durmo, porque eu preciso acordar para fazer xixi muitas vezes. Então, assim, até às 6 horas da tarde, um volume maior de água, depois um volume menor, só para ir matando a sede, aquela sede que dá aqui na boca, sabe? A gente come alguma coisa, dá aquela sedezinha. Então é isso, gente. O maior consumo de água no período da tarde, o menor no período da noite e o restante pela manhã. Isso vai ser muito mais efetivo para a sua saúde. Você vai se manter hidratada, e aí, se você se mantendo hidratada, você tem todos aqueles benefícios auxiliares da água no seu processo de emagrecimento. Mas, como a Letícia perguntou para a gente agora há pouco, a questão é: não adianta saber de tudo isso, ter todas essas informações, se a mente não estiver ativada para o emagrecimento de uma forma estratégica. Porque informação sem capacidade de ação não muda absolutamente nada. A gente fica sabendo de um monte de coisa, mas a gente não consegue aplicar esse monte de coisa, a gente não consegue realizar, colocar em prática esse monte de coisa. E isso só é possível com essa mentalidade estratégica que eu tô falando para vocês. Então, respondendo à pergunta inicial dessa nossa conversa, água emagrece? Quem que está acompanhando essa nossa conversa até aqui, desde o início, se arrisca a responder isso para mim agora aqui, ao vivo? Água emagrece? Vou tomar um golinho da minha água e vou esperar vocês responderem aqui. Vamos ver quem vai me responder. E não é para puxar a orelha de ninguém, não, porque eu não faço isso. Muito pelo contrário. Então, gente, água emagrece? Não, não. Água, ó, presta muita atenção na palavra que eu vou falar. Água emagrece? Não. Água ajuda no processo de emagrecimento, porque melhora a hidratação, vai ajudar na saciedade, vai fazer eliminação de líquidos em excesso e toxinas, vai melhorar o funcionamento do intestino, por consequência, absorver melhor os nutrientes, eliminar também o que não precisa mais estar ali. Melhora a nossa saúde de uma forma geral, ajuda no controle da pressão arterial, na entrega dos nutrientes para todas as células, e isso faz com que a gente tenha um organismo mais saudável. Um organismo mais saudável vai conseguir emagrecer mais facilmente quando aplicar o que precisa ser aplicado para o emagrecimento acontecer. Mas, Gladys, o que é que emagrece, então? Fala pra gente aqui, o que emagrece? Eu sou muito sincera quando eu falo sobre emagrecimento com todas as pessoas que me procuram, tá? O que emagrece é a gente conseguir desenvolver uma mentalidade estratégica, fortalecer as nossas funções executivas para a gente conseguir escolher melhor os alimentos, para a gente conseguir beber mais água, para a gente conseguir comer na quantidade adequada e não em excesso, para a gente conseguir se manter motivadas, tá? E isso tudo, como que se desenvolve essa mentalidade estratégica? A gente faz isso a partir de ações comportamentais que vão fazer você ter condições de fazer o que precisa ser feito. Comer mais fruta, né? Comer em quantidade suficiente, como eu vim falando para você, se hidratar.
E de novo, né, gente, tudo isso que eu falei aqui e tudo isso que eu falei sobre água, talvez a maioria de vocês já soubesse. Na verdade, a gente tem muitas informações sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre tudo isso que eu falo aqui. A gente tem, mas a ação, informação sem ação não muda nada. Mas para isso mudar, a gente precisa desenvolver essa mentalidade estratégica. Porque não adianta saber todo mundo sabe. Por que a gente não consegue fazer? Porque a mente estratégica está desativada. A mente ela está totalmente no modo automático. E a alimentação é uma coisa que logo vai para o automático. Por quê? Porque a gente come desde o dia que a gente nasce. E aí a gente vai vivendo, vai aprendendo coisas da alimentação, vai aprendendo a comer de um determinado jeito, determinados alimentos, em determinados horários, em determinadas quantidades, vai dando significado para os alimentos, vai precisando da comida de uma determinada forma, e isso é agir no automático. Agir no automático é a comida tá ali, vou comer. Alguém me ofereceu, eu vou aceitar. Alguém me convidou para sair, eu vou ir. E estar no modo automático impede a gente de desenvolver uma mente estratégica para conseguir fazer o que a gente sabe que precisa fazer. E quando a gente consegue fazer, a gente faz com prazer, a gente faz com vontade de fazer, não com sofrimento, não com aquele esforço de ai, que saco, vou ter que tomar água. Não, quando a gente desenvolve a mentalidade estratégica, o pensamento é, bah, que legal, vou tomar minha água. É diferente, tá? Então pensem nisso, tá? Mulheres, no emagrecimento, para você emagrecer, eu falo em 10 quilos porque é a média das minhas pacientes, principalmente dentro do programa. Mas tem quem chegou em 23, acho que agora 24, até 15, 14, 13, 12. A média fica sendo em 10. E claro, 7, 9, depende dos objetivos que cada uma tem. Mas para você emagrecer, seja lá quantos quilos forem que você tem vontade, precisa desenvolver a mentalidade estratégica, senão você entra num desafio, você faz lá o desafio, 10, 15 dias, se entope de suplemento, compra um monte de coisa cara, acabou o desafio, a sua vida real toma conta de você, e aí? O que você faz? O que você faz com as vontades? O que você faz com os problemas que vão surgindo, que vão sabotar o seu emagrecimento? O que você faz numa festa, num evento, num encontro? E isso você só consegue resolver com mentalidade estratégica. Espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa conversa sobre água e emagrecimento. E se vocês gostaram, compartilhem esse conteúdo com mais alguém, com mais uma mulher, para ela também saber mais sobre isso. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima live ao vivo, gravada. De todas as formas, todas vocês são muito bem-vindas aqui. Então, por hoje eu me despeço por aqui e vejo vocês na próxima.